Olá pessoal, nessa videoaula iremos estudar o algoritmo de Freud-Warshall, que resolve o problema do caminho mínimo. O problema do caminho mínimo funciona da seguinte forma: dado um grafo G que possui um conjunto de vértices e um conjunto de arestas e uma função de peso que associa cada aresta com um número real, o problema do caminho mínimo quer saber para todos os pares de vértices qual é a distância mínima. O algoritmo de Freud-Warshall utiliza a programação dinâmica. Para isso, ele define a estrutura das soluções ótimas, recursivamente define o valor de uma solução ótima e calcula o valor da solução ótima de uma maneira bottom-up, ou seja, ele começa resolvendo problemas menores para construir as soluções maiores e achar o caminho mínimo. Um conceito fundamental para entender esse algoritmo é o de vértice intermediário. Um vértice intermediário é que, dado um caminho P que passa pelos vértices V1, V2 até Vn, um vértice intermediário é qualquer vértice que não seja V1 ou Vn, ou seja, ele é qualquer vértice que não seja a origem ou o destino. A ideia geral do algoritmo é que você tem um conjunto de vértices e você vai aumentando esse conjunto com as iterações. Então, existe um caminho entre dois vértices I e J se existe uma aresta de I para J, ou há um caminho de I para J que passa por vértices intermediários do conjunto de vértices que contém o vértice 1, ou há um caminho de I para J que passa por vértices intermediários do conjunto que possui o vértice 1 e o vértice 2, e assim você vai aumentando o conjunto até o vértice K para ter todos os vértices como podendo ser vértices intermediários. A entrada do algoritmo é uma matriz de pesos. Ela é definida da seguinte forma: se o I for igual ao J, então a posição IJ recebe o valor zero. Se o I for diferente de J e existir uma aresta ligando o I e o J, então essa posição da matriz recebe o peso da aresta. E se o I for diferente de J e não existir uma aresta ligando o I e o J, então essa posição recebe o valor infinito. Então, nesse primeiro momento, teremos apenas os pesos de cada aresta. Então, em cada iteração K do algoritmo, teremos os valores D e J de K, que ele significa a distância do vértice I até o vértice J, tendo como vértices intermediários vértices que estão no conjunto de 1 até K. Essa matriz das distâncias ela é a saída do algoritmo. Algumas observações é que um caminho mais curto não possui o mesmo vértice mais do que uma vez. E que considere um caminho mais curto C do vértice I para o vértice J, onde todos os vértices intermediários estão no conjunto que tem o vértice 1, o vértice 2 até o vértice K. Se K não é um vértice intermediário do caminho C, então ele não contribui para achar uma distância mínima. Então significa que a distância do I para J na iteração K continua sendo a distância da iteração anterior. E se K é um vértice intermediário de C, então significa que a distância de I para J agora ela é atualizada como tendo K como intermediário, ou seja, você vai ter a distância do I até o K mais a distância do K até o J da iteração anterior. Então, essa matriz das distâncias ela é definida da seguinte forma: se o K ele é igual a zero, então a posição IJ recebe o valor daquela matriz inicial dos pesos. E se o K for maior ou igual a 1, então a posição IJ na iteração K vai receber o valor mínimo entre a distância de I até J na iteração K menos 1 ou o valor da distância passando pelo K como intermediário. Ou seja, se o K achar um caminho menor, ele como intermediário gerar um caminho menor, então você vai assumir esse valor como sendo a nova distância. Se não, continua sendo o valor anterior. O pseudocódigo funciona da seguinte forma:
você começa com uma matriz das distâncias inicializadas com infinito. E para cada vértice V, a distância dele para ele mesmo é zero. E para cada aresta, você coloca a aresta UV, a distância de UV vai ser o peso da aresta UV. E então, nesse loop com 3 fors, o K representa a iteração e o I e o J vão percorrer a matriz inteira. Então, você vai sempre fazer essa checagem. Se a distância do I até o J for maior que a distância do I até o K para a distância do K até o J, significa que colocar o K como intermediário diminui a distância. Então, ele vai ser agora um vértice intermediário da solução ótima. Então, você atualiza a distância de I até J com o valor tendo K como intermediário. Um exemplo é que, dado esse grafo, nós inicializamos a nossa matriz das distâncias com o peso de cada aresta e infinito para todos os vértices que não possuem uma aresta ligando eles diretamente. Então, na iteração 1, nós vamos congelar a linha 1 e a coluna 1. E então, nós faremos o seguinte: a diagonal também é congelada porque cada vértice tem a distância zero para ele mesmo, e isso não vai alterar porque não tem distâncias negativas. E, e para cada posição que tiver infinito na linha ou coluna 1, nós vamos também congelar as linhas e colunas respectivas. Por que isso? Vamos supor que eu quero checar, nesse caso aqui, a distância de 2 para o 3. Então, no momento eu tenho 1. Então, eu quero saber se o K igual a 1, ele vai diminuir essa distância. Então, eu farei o seguinte. Então, a distância de 2 até o 3 diretamente é 1. E colocando o K como intermediário, seria a distância de 2 até o 1 é infinita, mais a distância de 1 até o 3, que também é infinita. Então, quando você tem um infinito na linha ou na coluna que você congelou, você não vai diminuir o valor da distância, porque você está colocando um intermediário que tem uma distância infinita. Então, você não precisa checar essas colunas que você congela. Então, as únicas células que nós temos que checar é essa 3,2 e a 3,4. Então, você vê se o valor atual dela é menor que a soma nesse caso, 4 com 8. Nesse caso, daria 12. Então, infinito é maior que 12? Sim. E aqui também, você vai ver, infinito ele é maior que 4 mais 1, que é 5? Sim. Então, você vai substituir essas células com os valores das distâncias atualizadas. Aqui 12 e 5. Então aqui nós terminamos a iteração com k igual a 1 e vamos para a próxima iteração. Então aqui nós congelamos a coluna 2 e a linha 2 e a diagonal também. E então, como aqui nós temos infinito, nós congelamos essa coluna e aqui nós também temos infinito, então nós também congelamos. Então as células que nós precisamos checar é a 1, 3 e a 4, 3. Então, infinito, ele é menor que... Ele é maior que 8 mais 1? Sim. Então, você vai substituir por 9. Aqui, o 9, ele é maior que o 2 mais 1, que é 3? Sim. Então, você vai substituir também. Então, aqui nós substituímos esses valores. E encerramos essa iteração também. Aí, para o k igual a 3, nós congelamos a coluna 3 e a linha 3 e a diagonal. Então, nós temos que checar também, nesse caso, o 8, ele é maior que o 12 mais 9? Não. O 1, ele é maior que o 9 mais 5? Não. O infinito, ele é maior que o 4 mais 1? Sim. Então, substituímos por 5. O infinito
é maior que 1 mais 5? Sim, então nós substituímos por 6. O infinito, ele é maior do que 4 e 3? Sim, então nós substituímos por 7. O 2, ele é maior que 12 mais 3? Não, então nós não substituímos. Aí, fazendo as substituições, nós obtemos essa nova tabela e encerramos a iteração. Vamos para a última iteração, que congelamos a coluna 4 e a linha 4 e a diagonal. E novamente fazemos para cada célula que está em branco. E aí obtemos os valores atualizados. E ao término da iteração final, nós obtemos as distâncias mínimas. Vocês podem checar que essas são as distâncias mínimas mesmo, de acordo com o grafo. No SPOD tem um problema interessante que chama Galactic Import, que é um problema de caminho mínimo. Ele basicamente tem o planeta Terra e um conjunto de outros planetas, que cada planeta possui um bem principal que ele exporta para outros planetas. E os planetas também possuem rotas entre eles. Então, nesse problema é dito da seguinte forma: para cada dois planetas, se você vai fazer uma exportação de um planeta para o outro, você vai pagar 5% do valor desse bem para cada vértice intermediário. E o objetivo é descobrir, dado a configuração das distâncias das rotas dos planetas e o valor de cada produto, qual o planeta que é mais vantajoso da Terra importar. Então, como que você resolve esse problema? Você aplica o Freud-Warshall para achar as distâncias mínimas entre a Terra e cada planeta, de acordo com as rotas que são dadas. E com as distâncias mínimas calculadas, você vai ter então o número de vértices intermediários. E aí você vai descontar 5% do valor do bem do planeta para cada vértice intermediário, que é a taxa. E aí no final você vai ter o valor que a Terra receberia desse bem se passando por todos os vértices intermediários, considerando o preço inicial do produto e a quantidade de vértices intermediários. E assim você consegue achar qual é o melhor planeta para a Terra importar. Qual é a complexidade de tempo do algoritmo de Freud-Warshall? Ele é n ao cubo. E qual é a complexidade de memória? Se você usar uma única matriz, é n ao quadrado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula e obrigado.